Quando minha avó morreu, a casa dela ficou fechada por quase um ano. Ninguém queria ir lá. Os tios diziam que era muito doloroso, os primos fingiam que tinham esquecido, e minha mãe... Bom, minha mãe evitava até falar o nome da rua. Mas eu não. Eu gostava daquela casa. Tinha cheiro de coisa antiga, paredes cheias de histórias e um silêncio que parecia respeitar a memória de quem já não estava mais ali. Quando decidi passar uns dias lá, disseram que eu era corajoso. Mas não era coragem. Era saudade. Cheguei numa sexta-tarde, com uma mochila e uma chave velha que quase não girava mais na fechadura. A madeira da porta gemeu como se estivesse acordando de um sono profundo. Tudo estava exatamente como me lembrava. O tapete manchado, a cristaleira com copos que ninguém usava, os quadros tortos e o relógio da sala parado às 13h20. Tirei o pó das coisas com a mão, como quem acaricia lembranças. Na cozinha, as xícaras ainda estavam no escorredor, como se esperassem por café. Mas foi ao passar pelo corredor estreito que senti um arrepio. A porta da sala dos fundos, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. Aquilo me incomodou. Desde criança, aquela sala era um mistério. Minha avó dizia que guardava coisas antigas demais para ver a luz do dia. Nunca deixou ninguém entrar. E agora, com a casa vazia há tanto tempo, a porta escancarada parecia um convite estranho. Hesitei. Mas a curiosidade pesou mais. Empurrei devagar e vi um espaço apertado, mal iluminado, cheio de caixas empilhadas e móveis cobertos com lençóis amarelecidos. No canto, sobre uma cadeira de balanço, estava ele. Um boneco de pano. Sentado ereto, como se esperasse por mim. Tinha olhos de vidro, grandes demais para o rosto pequeno, que refletiam a luz fraca da janela. O sorriso era feito com linha preta, costurado com pontos longos e apertados, esticando as laterais da boca de forma quase cruel. A cabeça tombava levemente pro lado, como se estivesse curioso. Achei estranho. Não lembrava de ter visto aquele boneco antes. E ninguém nunca mencionou nada sobre ele. Toquei no braço, esperando que fosse fofo, mas era rígido. Como se estivesse cheio de algo mais denso que algodão. Levei-o para a sala, num impulso que não sei explicar. Talvez porque me intrigava, talvez por nostalgia tola. Coloquei-o no sofá e segui organizando as outras partes da casa. Quando terminei, já era noite. Fiz um café, liguei uma luz e sentei para descansar. Foi aí que percebi, o boneco não estava mais no sofá. Olhei em volta, certo de que tinha me confundido, até vê-lo, parado na porta da cozinha. O mesmo olhar de vidro fixo em mim. O mesmo sorriso preso na linha. Senti um frio subir pelas costas. Peguei o boneco e o levei de volta à sala dos fundos, empurrando a porta com força depois. Mas, na madrugada, quando fui ao banheiro, o vi novamente, desta vez sentado aos pés da minha cama, com a cabeça tombada para o lado oposto. Tranquei a respiração. Não podia ser verdade. Me recusei a encostar nele. Voltei para a sala dos fundos, abri uma caixa vazia, coloquei o boneco lá dentro e a lacrei com fita. No dia seguinte, levei até o terreno baldio no fim da rua e joguei no lixo. Voltei para casa tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Que o cansaço fazia pregar peças. Dormi cedo, mas no meio da noite acordei com uma coceira intensa no rosto. Passei a mão e senti algo estranho na bochecha. Levantei correndo, acendi a luz e vi no espelho. Uma linha preta costurava o canto da minha boca. Puxava a pele para cima, imitando o mesmo sorriso do boneco. Os pontos estavam apertados, perfurando minha carne com precisão de agulha. Comecei a tremer. Tentei arrancar, mas a linha parecia viva. Cada vez que puxava, sentia fisgadas dentro da boca, como se a costura estivesse afundando. Meu lábio sangrava. Corri até a cozinha em pânico. Procurei uma tesoura, qualquer coisa, mas todos os objetos cortantes tinham sumido. Comecei a arrancar com as unhas mesmo, chorando, até rasgar um pedaço da bochecha. A dor era insuportável. Consegui soltar um ponto, depois outro. Quando terminei, minha boca estava aberta em cortes profundos, o sangue escorrendo pelo queixo.
E lá estava ele, sentado na pia, com os olhos de vidro brilhando no escuro. Saí correndo da casa, sangrando e gritando. Os vizinhos chamaram a polícia. Me levaram para o hospital e costuraram minha boca de verdade, dessa vez com anestesia. Inventei que fui atacado por um cachorro. Ninguém acreditou muito, mas aceitaram a desculpa. Minha mãe disse que era melhor eu não voltar mais lá. Concordei. 2 semanas depois, soube que a casa foi arrombada. Alguém entrou à noite e fez uma bagunça enorme. Mas nada foi roubado. Nada além de uma caixa vazia no fundo da sala. Ninguém viu nada. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Todo espelho que passo reflete meu rosto com aquele sorriso costurado. Mesmo quando não estou sorrindo. Às vezes, acordo com os lábios esticados, doloridos. Outras vezes, encontro fios pretos no travesseiro, do mesmo tipo usado no boneco. Na 3ª noite após o roubo, ouvi passos dentro de casa. Peguei o celular, tremendo. A luz piscava. Quando entrei na sala, o boneco estava sentado na poltrona, com uma agulha na mão. Joguei tudo no chão, corri para fora, mas ninguém acreditou quando contei. Me levaram para avaliação psiquiátrica. Disseram que era trauma, alucinação. Me encheram de remédios. Mas não foi sonho. Eu vi. Eu senti. E agora, cada noite, ele aparece em um lugar diferente do meu quarto. Às vezes na estante. Às vezes aos pés da cama. Uma vez, acordei com ele em cima de mim, pressionando minha boca com a mãozinha de pano. Tentei gritar, mas ele segurava firme. Quando consegui acender a luz, ele já tinha sumido. Mas a linha estava de volta na minha pele, mais apertada que nunca. Fui até um padre. Ele me ouviu calado, depois disse que certos objetos não pertencem a este mundo. Que às vezes, o mal encontra abrigo nas coisas esquecidas. Perguntei o que fazer. Ele me deu água benta e um crucifixo. Naquela noite, dormi com tudo embaixo do travesseiro. Acordei com a cruz partida ao meio e a água derramada. O boneco estava de pé, no canto, com a cabeça erguida. Os olhos me seguiam. E o sorriso era maior. Estou escrevendo isso como aviso. Se alguém encontrar um boneco de pano, com olhos de vidro e um sorriso costurado, não o leve para casa. Queime. Destrua. Fuja. Porque ele não é só um boneco. Ele observa. Ele espera. E, quando você tentar se livrar dele, ele vai se costurar em você. Não sei quanto tempo me resta. Mas já não consigo falar. Meus lábios estão presos. Cada noite, ele reforça a linha. Logo, minha boca será só dele. A primeira vez que notei algo estranho foi numa terça-feira comum. Estava me arrumando para o trabalho, com sono, a cara inchada, e encarei o espelho do banheiro como sempre. Escovei os dentes, lavei o rosto, e quando fui pegar a toalha, vi no reflexo minha mão esticando antes mesmo de se mover. Foi tão sutil que achei que era só impressão, reflexo atrasado, alguma falha de percepção. Mas no dia seguinte aconteceu de novo. E no outro também. Era sempre algo pequeno. Um piscar de olhos, um virar de pescoço, um levantar de braço. Tudo surgia no espelho uma fração de segundo antes de acontecer de verdade. Comecei a prestar atenção, mais por curiosidade do que medo. Fiquei até achando divertido, como se o espelho fosse uma espécie de câmera com delay invertido. Mostrava o que eu ia fazer antes de fazer. Achei que fosse cansaço ou minha mente pregando peças. Não comentei com ninguém. Comecei a testar. Fazia gestos inesperados, mexia os dedos aleatoriamente, dava pulos súbitos. O espelho sempre antecipava. Era como assistir a mim mesma em um filme que estava alguns quadros à frente. Aquilo me deixou obcecada. Toda manhã, passava mais tempo no banheiro só observando. Gravei vídeos, mas o espelho voltava ao normal na câmera. Era só ao vivo. Só comigo. Pensei em contar para alguém, mas como explicar sem parecer louca? Certa noite,
Depois de um dia exaustivo, fui ao banheiro escovar os dentes. Os olhos ardiam, e eu mal conseguia manter a cabeça erguida. Encostei os braços na pia, e antes que eu me endireitasse, o reflexo já estava me olhando de volta. Mas dessa vez, não foi o meu olhar que me assustou. Foi o fundo do reflexo. Por um segundo, só um segundo, vi algo escuro passando atrás de mim. Não senti nada, não ouvi nada. Mas vi uma sombra, como uma pessoa. Me virei com o coração batendo no pescoço. Nada. Atrás de mim, apenas o corredor escuro e o som baixo da televisão. Voltei o rosto devagar pro espelho. Tudo parecia normal. Mas antes de sair do banheiro, notei uma mancha na parte superior do vidro. Subi na borda da banheira para limpar e congelei. Era uma marca de mão. Uma mão ensanguentada. Fresca, escorrendo. Mas o vidro estava seco ao toque. Passei mal. O estômago virou. Sentei no chão, tremendo, tentando encontrar alguma explicação plausível. Alguém invadiu? Alucinação? Estresse? Dormi mal naquela noite, com a porta do banheiro trancada e todas as luzes acesas. No dia seguinte, o espelho voltou ao normal, refletindo o futuro próximo, como antes. Mas agora, havia algo a mais. Uma sensação de ser observada. Como se, a qualquer momento, algo aparecesse de novo atrás de mim. Comecei a evitar o espelho. Trocava de roupa fora do banheiro, escovava os dentes olhando pro chão. Só que mesmo tentando ignorar, o espelho parecia me chamar. Quando passava pela porta entreaberta, sentia uma vontade absurda de entrar e olhar. Como se tivesse algo esperando lá, do outro lado. E então, numa madrugada insone, cedi. A casa estava silenciosa. Fui até o banheiro com o coração disparado. A luz tremia. Fiquei de frente pro espelho, em silêncio, esperando. Por um tempo, nada aconteceu. Depois, sem aviso, o reflexo escureceu. Era como se a imagem tivesse perdido cor, ficando em tons de cinza, como uma foto velha. E então apareceu de novo, uma figura encapuzada atrás de mim. Alta, imóvel, sem rosto. Só um vulto. Só sombra. Girei o corpo num impulso. Não tinha nada. Só o vazio da casa. Mas quando olhei novamente para o espelho, meu reflexo estava diferente. Meu rosto estava sério, os olhos fixos, sem piscar. E bem atrás da imagem, a figura ainda estava lá. Só no reflexo. Cada fio do meu corpo se eriçou. A figura levantou o braço devagar e tocou o vidro. No mesmo instante, ouvi um som seco, como unha arranhando parede. Gritei. Corri. Bati a porta. Me tranquei no quarto e chorei feito criança. Demorei horas para conseguir dormir. No dia seguinte, o espelho estava limpo. Nada de marcas. Nenhum reflexo estranho. Mas a antecipação do movimento seguia. E agora, além dela, às vezes, percebia vultos atrás de mim, sempre breves, sempre silenciosos. Em reflexos de janelas, telas apagadas, até na água do copo. Comprei outro espelho, menor, e coloquei no quarto para testar. Nada de diferente. Tudo refletia como deveria. Mas aquele espelho do banheiro, o antigo, o embaçado, o que já estava ali desde antes da casa ser da minha mãe, continuava revelando segundos do futuro. E agora, coisas que eu não conseguia explicar. Coisas que me perseguiam mesmo fora do banheiro. Uma tarde, recebi uma ligação. Uma garota do meu antigo colégio. Disse que ouviu minha mãe comentar do espelho e queria saber mais. Fomos colegas por pouco tempo, mas ela lembrava da casa. Disse que o tio dela morava ali antes da minha família. E que ele tinha sumido. Entrou no banheiro e nunca mais saiu. A polícia arrombou tudo, mas o cômodo estava vazio. A única coisa estranha era o espelho, com uma marca de mão, exatamente como a que eu tinha visto. A ligação cortou logo depois. Tentei retornar, mas nunca mais atendeu. Pesquisei o nome dela, mas era como se tivesse desaparecido. A ficha começou a cair. Aquele espelho não era um objeto comum.
Era como uma janela, um aviso, ou um limite. Mostrava o que estava prestes a acontecer, mas também mostrava o que queria que acontecesse. Na semana passada, sonhei que estava presa dentro do espelho. Eu gritava, batia no vidro, via meu próprio quarto do lado de fora. E havia alguém ali, uma versão minha, me observando com calma, sorrindo levemente, como se já soubesse que aquele seria o meu destino. Acordei com marcas vermelhas nos pulsos, como dedos apertando. Agora, evito aquele espelho a todo custo. Cobre com um lençol. Tranquei a porta. Mas às vezes, mesmo assim, vejo luz piscando por baixo da fresta. Já tentei arrancar o vidro da parede. Não consegui. É como se estivesse fundido à estrutura da casa. E o mais estranho é que outros espelhos começaram a refletir coisas antes da hora. Como se fosse contagioso. Hoje, enquanto escovava os dentes na cozinha, vi meu reflexo começar a sorrir antes mesmo de sentir vontade. E atrás, lá estava ele de novo. A figura encapuzada. Cada vez mais próxima. Como se esperasse o momento certo para atravessar. Não sei quanto tempo tenho antes de ser puxada. Mas se você estiver lendo isso e tiver um espelho antigo que parece prever seus movimentos, cubra, quebre ou fuja, antes que ele comece a mostrar coisas que não pertencem a este mundo. Porque quando mostra o que está atrás de você, é sinal de que já está perto demais. E o próximo reflexo pode ser o último. Quando Clara se mudou, tudo parecia perfeito. A casa pequena, no final da rua sem saída, era silenciosa, arejada e barata demais para estar naquele estado. Era o tipo de lugar que parece guardar segredos, mas ela ignorou os avisos internos e assinou o contrato sorrindo, aliviada por finalmente ter seu próprio espaço. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda, os pesadelos começaram. Ela me contou tudo aos poucos. Dizia que era sempre o mesmo homem. Um velho com o rosto meio apagado, pele acinzentada, os olhos afundados, quase ocos, e um chapéu rasgado que mal escondia os cabelos ralos e sujos. Ele não fazia nada no início, só aparecia nos cantos do quarto, imóvel, observando. Clara acordava sempre suada, com o coração disparado, e demorava a lembrar que era só um sonho. Só que ele voltava. Noite após noite. Fiquei preocupada quando ela disse que começou a acordar no meio da noite sentindo o cheiro de terra molhada. Não fazia sentido. O quarto ficava no segundo andar, as janelas estavam sempre trancadas. Mesmo assim, o odor de barro era forte, invadia o espaço como se alguém tivesse pisado ali com os pés sujos. Perguntei se ela tinha sonhado aquilo também, mas jurou que não, que era real, que o cheiro ficava impregnado nos lençóis. Um dia, Clara me ligou chorando. Disse que o velho tinha falado com ela. Nos outros pesadelos, ele só observava. Mas naquela noite, ele se aproximou devagar, como se o tempo se arrastasse em torno dele. Ajoelhou-se ao lado da cama e sussurrou no ouvido dela. Repetiu o endereço inteiro, número por número, nome da rua, o bairro, até o complemento do portão. Depois riu. Um som seco, como se viesse de uma garganta cheia de poeira. Tentei convencê-la a vir passar uns dias comigo. Ela aceitou. Estava pálida, com olheiras profundas e parecia mais magra. Não comia direito, dormia pouco. Durante a semana que ficou aqui, os pesadelos cessaram. Voltou a sorrir, a ter fome, até comentou que talvez fosse só coisa da cabeça dela. Nos despedimos com promessas de visitas semanais. 3 dias depois, recebi uma mensagem desesperada às 3 da manhã, ele sabe que eu saí. Corri para a casa dela sem pensar 2 vezes. Encontrei a porta destrancada e as luzes apagadas. Clara estava sentada no chão do quarto, os joelhos encostados no peito, os olhos arregalados como se tivesse visto a morte. Mostrou o que havia no carpete, logo abaixo da janela trancada. Pegadas. Pegadas de barro, grandes, profundas, que terminavam exatamente ao lado da cama. Como se alguém tivesse entrado e parado ali para observá-la dormir. Revistamos a casa inteira. Nenhum sinal de arrombamento. As trancas estavam intactas.
Nenhuma marca de barro do lado de fora, nem no batente. Era como se as pegadas tivessem surgido do nada, vindo de dentro do vidro. Aquela noite não dormimos. Ficamos acordadas até o sol nascer, repetindo 1000 vezes a mesma pergunta: como aquilo era possível? No dia seguinte, Clara foi embora de novo. Disse que não aguentava mais. Alugou um quarto em um hotel barato do centro, sem me avisar qual, por medo. Queria distância da casa, das janelas, dos sonhos. Mas a perseguição não parou. Em outra noite, ligou dizendo que o homem apareceu na TV desligada. O reflexo dele, parado atrás dela, com as mãos nos bolsos e o chapéu rasgado inclinado para frente. Quando se virou, a imagem sumiu, mas o barulho de passos lentos ainda ecoava pelo quarto. Ela começou a anotar os sonhos num caderno. Desenhava o velho em detalhes. Em todos os rabiscos, ele estava cada vez mais perto da cama. Em um deles, ela escreveu algo que me gelou: quando ele chegar ao colchão, será minha última noite. Mostrei o caderno para um conhecido que entende de coisas esotéricas. Ele me olhou sério, sem brincadeira. Ela foi marcada. Sonhos assim são convites. Portas. Ele não quer só aparecer, ele quer entrar. Numa madrugada qualquer, o telefone tocou e era ela. A voz fraca, lenta, como se falasse sob água. Disse apenas: ele entrou. Corri pro hotel. Os recepcionistas nem sabiam que Clara estava hospedada ali. Subi de elevador como uma louca, e quando abri a porta do quarto, ela estava lá, deitada, os olhos abertos, mas vazios. Não piscava. Não respondia. Do lado da cama, pegadas de barro, frescas, ainda úmidas. Levaram Clara ao hospital, mas os médicos não souberam dizer o que aconteceu. Sem ferimentos, sem traumas físicos. Apenas ausente. Como se a mente dela tivesse se retirado, ido para longe demais. Fiquei ao lado dela por horas, tentando falar, chamar, chorar. Até que, pela primeira vez em dias, ela moveu os lábios. Murmurou algo. Cheguei perto para ouvir melhor. O sussurro era rouco, mas nítido. Ele sabe onde você mora agora. Desde então, minha casa não parece mais a mesma. Comecei a ter sonhos estranhos. Não com o velho, mas com Clara. Ela está sempre em lugares escuros, gritando sem som, tentando me avisar de algo que nunca entendo. E às vezes, acordo sentindo o mesmo cheiro de terra molhada que ela descrevia. Já troquei os lençóis, lavei o carpete, mas o odor insiste. E ontem, encontrei uma pegada. No banheiro. Sozinha. Como se alguém tivesse ficado me observando tomar banho. Não sei se estou ficando paranoica. Não sei se é a mente tentando encontrar sentido no que não tem. Mas à noite, antes de dormir, começo a ouvir passos no corredor. Passos lentos, pesados, como os de alguém descalço, arrastando os pés com barro. Quando olho pela fresta da porta, vejo uma sombra parada no final do corredor. E quando finalmente tenho coragem de acender a luz, não há nada. Voltei ao hotel. O quarto de Clara foi fechado. A recepcionista disse que ninguém ficou hospedado ali na data que eu indiquei. Que o número daquele quarto nem existe mais. Mostrei fotos, vídeos. Eles disseram que talvez fosse outro prédio. Voltei para casa tremendo. Ao entrar, havia barro na maçaneta da minha porta. Por dentro. Não durmo direito há dias. Coloquei trancas novas, câmeras, alarmes. Mas de que adianta? Ele entra pelos sonhos. E depois que conhece seu nome, seu cheiro, seu endereço, ele sempre volta. Não importa onde você esteja. Não importa quantas vezes você fuja. Agora entendo o que Clara quis dizer com última noite. Porque no meu sonho de ontem, ele finalmente falou comigo. Se abaixou ao lado da minha cama e disse, com a voz feita de poeira: agora é sua vez. E quando acordei, havia um chapéu rasgado aos pés da minha cama. Molhado. Coberto de barro.